do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos a Deus que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom dia você que está conosco, bom dia Rogério, pai da Ana Cássia, tudo bem? É isso que eu queria falar. Ontem eu fiquei sabendo que foi aniversário seu. É aniversário seu e aniversário de casamento também, né? Natalício de casamento. Parabéns, meu irmão. Muita força, muita paz para você, tá bom? Vamos pedir a graça de Deus para você, para a família, não é isso? Que Deus abençoe a todos, tá bom? Vamos rezar um pouquinho? Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito seja o Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do mais alto do céu nos amou e nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. A ti, Pai Santo, Pai amado, toda honra, glória, louvor, poder, majestade e adoração. O Senhor que é o Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. O Senhor que é a fonte e a origem de todas as bênçãos. O Senhor que está no timão da história e conduz todo o universo conforme a tua vontade. Bendito seja o teu santo e glorioso nome, ó Pai de amor, ó Pai de bondade. Obrigado pelo dom da vida, obrigado por nos ter criado a tua imagem e semelhança. Obrigado a ti, Senhor Jesus Cristo, Salvador e Redentor, nosso justificador. Obrigado por fazermos parte do teu corpo místico. Bendito seja o teu santo e glorioso nome. E a ti, Espírito Santo, Paráclito, Consolador, Mestre de nossa alma, a ti, Espírito Santo, toda honra, glória, louvor, poder e majestade e toda adoração. Senhor que dá vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Bendito seja o teu santo e glorioso nome. Bendito seja Deus, meu irmão, minha irmã, a você que está conosco. Muita paz, muita alegria no seu coração. Estamos aí começando o nosso dia, pedindo as bênçãos de Deus para nós, não é isso? A Cláudia Veloso, bom dia. Maria José, deve ser Maria José, bom dia. Bom dia a cada um de vocês que estão conosco nessa manhã, clamando as bênçãos e as graças de Deus para o nosso dia. E também hoje fazendo a nossa pequena oração e clamando a Deus as graças de Deus para o nosso trabalho, para a nossa missão, não é isso? Que Deus venha abençoar a cada um de nós nessa nossa caminhada de fé. Amém? Bom dia, Irma Galo. Bom dia, Terezinha Alves, a Lourdes. Bom dia, Regina Célia, nossa irmã e amiga. Terezinha Fernandes, Aniele, nossa irmãzinha do coração. Lourdes Alves, Regina Célia. Eu não já levantei. Entendi. Francileide Pereira, Lourdes, Elma, Maria, Irma. É que hoje é dia de faxina, seu Antônio. É mesmo, olha só. A Karina fala que faz faxina amanhã, tá vendo? Rose Costa, Lourdes Alves, Deus abençoe, Ângela Alves, Antônio, Juliana Pérez, como tá, Juliana? Teve uns probleminha aí ontem, né? Ai, Jesus. Conta conosco, tá bem? Com as nossas orações, tá bem, Juliana? E mantenha firme na fé aí. Cuidado com a gravidez, hein? Olha lá, hein? Jadilson 30, bom dia. Bom dia, povo abençoado de Deus. Amém. Socorro Maria também, bom dia, está conosco, Socorro. Cláudio Veloso também, então tá bom. Estamos aí no caminho da graça de Deus, buscando o amor de Deus, tá bem? Vamos lá, vamos pegar o evangelho de hoje. O evangelho de hoje é quase igual ao evangelho de ontem, né? Mas um pouquinho diferente. Vamos ver se a gente faz uma explanação
um pouco diferente também, tá bom? Pega aí capítulo 9 do Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos de 18 a 22. Tá bem? Vamos lá? 18 a 22. Num dia em que ele estava a orar a sós com os seus discípulos, perguntou-lhes: Quem dizem que eu sou? Respondeu-lhes: Uns dizem que és João Batista, outros Elias, outros pensam que ressuscitou algum dos antigos profetas. Perguntou-lhes então: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Ordenou-lhes energicamente que não dissesse a ninguém. Ele acrescentou: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. É necessário que ele seja levado à morte e ressuscite no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O impressionante do Evangelho, irmãos, é que tanto Herodes, quando Jesus agora pergunta para os seus discípulos, ninguém fala que ele é o Cristo. E aí, no caso, Pedro fala Cristo de Deus. No Evangelho de Mateus, Jesus fala para Pedro: Não foi a carne nem o sangue que te falou isso, mas foi meu Pai que está no céu. Porque Pedro falou também e não entendeu. Mas olha bem, quem é o Cristo? O Cristo, para eles, era o ungido de Deus, aquele que viria para salvar o povo de Israel, aos moldes de Davi. Por isso que eles sempre pediam, ou estavam esperando, o filho de Davi, o filho do homem, o Cristo, para que viesse libertar Israel de toda a opressão, como Davi fez no passado. Aqui a gente tem que entender bem qual é o conceito que o judeu, o povo de Israel, estava esperando. Davi, lá na Sagrada Escritura, nós temos 4 Davi, tá? Tem 4 histórias de Davi lá entrelaçadas, assim, as pessoas não percebem, mas tem, tá bom? Mas o Davi real mesmo, aquele Davi real, é o cara que ele era o último da família, mais novo, não ia sobrar muita coisa para ele, né? Os mais velhos iam assumir as coisas e o mais novo ia ficar lá, né? Mas ele era um cara muito inteligente, de uma estratégia muito grande. O que que Davi fez? Ele começou a juntar os desempregados. Olha só. E ele criou um grupo chamado de mercenários. Ele tinha 400 homens. Chegou a ter 600 homens. 600 homens é 600 famílias para tratar. E o que ele fazia? Ele prestava serviço para os outros, em troca de comida. Né? Lá aconteceu com Nabal. Ele protegeu Nabal, a plantação, aquelas coisas de Nabal, papapá, durante todo o ano. Depois mandou o servo dele lá buscar dinheiro. Ó, vai lá e traz comida para nós. Nabal falou: Aqui, ó, não vou dar nada para você. A mulher dele, Abigail, viu o problema e falou: Não, peraí. Foi lá, pegou um monte de coisa, deu, falou: Olha, se Davi quiser mais, pode vir, porque tem. Porque se Nabal não desse, Davi ia entrar com 600 homens dele lá, na época era 400. E ia arrancar o que ele queria. Era esse o trabalho de Davi. E Davi também ele lutou junto com os filisteus. Foi lá trabalhar para os filisteus, ganhar né, os despojos de guerra. Isso ele fez durante muito tempo. Depois os filisteus ficaram com medo dele e mandaram ele embora. Ele entrou em Jerusalém. Jerusalém não tinha assim, um exército, não tinha nada, estava muito desprotegido. Ele entrou em Jerusalém com aqueles 600 homens, 600 famílias entrando na cidade. O povo até ficou morrendo de medo dele. Ele dominou a cidade, começou a organizar a cidade, começou a formar as pessoas. Até o santuário, que era pagão, ele entrou no meio e começou a colocar ordem no reino de Judá. Na Palestina tinha 2 reinos, o reino de Judá e o reino de Israel.
O reino de Israel tinha 10 tribos, o reino de Judá, 2 tribos. Ele organizou o reino de Judá e ele lutava fora com os mercenários dele e trazia dinheiro, despojo de guerra, imposto que ele punha sobre os outros povos. E em Israel mesmo, o povo ali de Judá estava numa boa, porque muito bem protegido por Davi e não tinha assim imposto alto, não estava assolando o povo, né? O reino do norte viu aquilo, associou a Davi, Davi ficou rei do sul e do norte e trouxe toda essa paz para Israel. Depois de Davi entrou Salomão, bagunçou tudo, mas Davi trouxe essa paz. Então o que o povo queria? O povo queria um rei igual Davi, que pudesse trazer a paz para o povo de Israel, sem cobrar impostos altos, sem assolar o povo, sem escravizar o povo, e que trouxesse uma paz que ninguém de fora viesse invadir Israel. É o que eles mais queriam. Por isso que eles queriam o filho de Davi, o filho do homem, o Cristo. Só que ninguém percebeu que isso. Ninguém percebeu. Os lá que conversaram com Herodes, é João Batista, é Elias, é um profeta. Os apóstolos conversando com Jesus, os discípulos aqui, é Elias, é João Batista. Mas ninguém falava, olha, ele é o Cristo, aquele que a gente estava esperando. Porque ele veio com uma outra roupagem. Ele não veio como rei, dono de um exército, de mercenários, para lutar e guerrear. Ele andava com os pobres, andava com os pecadores, levava a palavra de Deus, o amor, a misericórdia. E isso o pessoal não percebeu que era assim que o Cristo deveria vir. Apesar de Isaías ter falado, apesar dos profetas terem falado que o Salvador viria. Isaías fala do servo sofredor, não é isso? Mas eles não encaixavam isso ao Salvador de Israel, porque eles estavam esperando alguém semelhante a Davi. Quando Jesus fala aqui para eles, que Pedro fala Cristo de Deus, Jesus fala para ele, no Evangelho de Mateus fala, foi o Pai que falou para você isso, porque nem Pedro entendeu o que ele estava falando. Aí Jesus fala assim, é necessário que o filho do homem, eles entendiam que era filho do homem, padeça muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. Vai ser rejeitado por todo mundo. Davi não foi rejeitado. Davi foi acolhido. É necessário que ele seja levado à morte. Davi não foi levado à morte, morreu de velho. E ressuscite ao terceiro dia. Aí é absurdo. O que é isso, ressuscitar? Eles nem entendiam o que era isso. Na verdade, Jesus estava diante de um povo que não entendia quem ele era e o que ele estava fazendo. A única coisa que eles sabiam era que um homem cheio de poder falava com autoridade, pregava com autoridade e curava os enfermos e fazia milagres. Então é um profeta. É um profeta que veio no nosso meio. Mas não passavam para a cabeça de nenhum deles, nem dos apóstolos, que Jesus viria para resgatar o homem do pecado e da morte eterna. Isso não passava pela mente deles. Eles estavam esperando um Salvador como Davi. E Jesus veio com uma identidade completamente diferente da de Davi. Aí eles não entendiam quem era Jesus. Nem os apóstolos entendiam. Ninguém entendia. Eles só foram entender quem era Jesus depois de Pentecostes. Conduzido pelo Espírito Santo, aí eles acabaram, aí entenderam certamente. Mas até então, nada feito. Nada feito. Isso é importante nós percebermos, porque o povo de Israel rejeitou Jesus, mas rejeitou mesmo, porque não entenderam quem ele era e eles estavam esperando o Cristo que era a imagem de Davi. E não a imagem de João Batista, de Elias ou de algum dos profetas, nada disso. Para eles, não, isso não interessava. Mas Jesus estava ali, fazendo milagre, falando, tá bom, é um profeta. Você entende?
Agora, nós também temos que parar e pensar: quem é Jesus para nós? Porque muitas vezes nós também estamos nessa aí, né? Querendo um Jesus um milagreiro, Jesus aquele que vai realizar curas, milagres, que tem uma boa pregação, mas que muitas vezes nós não olhamos para Jesus como um Salvador que nos liberta do pecado e da morte eterna. E muitas vezes nós podemos até desejar isso, mas não concebemos isso no dia a dia da nossa vida. Então há uma importância muito fundamental para que nós possamos olhar para Jesus, o Senhor da glória, o Senhor que veio até nós para nos resgatar do pecado e da morte eterna. Deu para entender? Isso é importante para a nossa vida, tá bem? Então olhar para Jesus hoje, né, o Senhor, né, e Ele perguntar para você quem sou eu para você, você tem que dizer: Jesus, o Senhor é o Senhor da minha vida, o meu Deus e o meu tudo. É isso? O Senhor é o nosso Salvador, que nos resgata do pecado e da morte eterna. Ele abriu o caminho para a glória, para a vida eterna. Olha bem, aqui é importante nós percebermos. Um abraço para Daniele, para Pati, e a Lília, do Carmo e Silva, da Guia Fer, é mais ou menos aí. A Rose Costa, bom dia. Ângela Alves, bom dia. Quem mais que está aqui? O meu Facebook está travando, viu, pessoal? Já abri 2 vezes aí. Juliana, Lourdes, Luísa Rezende, a Rose Costa, bom dia. Lourdes, Irmã Galo. Vamos ver quem mais está aqui. A Tianinha, minha querida, lá do Tesouro. Tesouro é uma terra boa, sabe o que é? Celina, bom dia. Eliana, me liga, chegou, demorou, minha filha. O que é isso agora? Olha bem, os nossos primeiros pais, né, com o seu pecado, rompeu a relação nossa com Deus. Tá bem? A partir do primeiro pecado, o homem não tinha como voltar a Deus após a morte. A relação nossa com Deus ficou cortada, totalmente cortada. Não tinha como salvar ou como ir para o céu. Ninguém. Porque no pecado original, os nossos pais venderam o mundo material e tudo que existe neles para o demônio. Por isso que o demônio é o príncipe do mundo. E disso nós ficamos cortados em relação a Deus. Quando Jesus se encarna e vem, ele vem para fazer essa ligação de novo. Por isso que ele é Salvador, porque ele abriu o caminho de novo para o céu. Todos que haviam morrido antes de Jesus não foi para o céu. Mesmo os grandes santos ficaram na mansão dos mortos. Jesus, quando morreu na cruz, ele foi lá na mansão dos mortos, libertar aqueles que estavam cativos na mão do demônio, que eram pessoas que não eram indignas de Deus ou dignas do inferno, né? Mas que não podiam ir para o céu, porque estava fechado a porta. Por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aí Jesus vem, morre na cruz, paga o preço dos nossos pecados com a sua morte na cruz, e ele abre o caminho de novo para junto do Pai. Agora nós podemos ir para o Pai. Quem que pode ir para o Pai? Quem andar no caminho de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É por ele que nós vamos ao Pai. Não tem outro caminho. Então, isso para nós é fundamental. Só que o povo de Israel não pensava nisso, nem sabia disso. Sabia do pecado, mas para eles o pecado pessoal não existia, só existia o pecado social. É um problema seríssimo, é uma visão muito curta. Jesus vem e amplia isso e mostra verdadeiramente. Quando os apóstolos saem a pregar, a anunciar a palavra, eles já têm a visão do que Jesus fez, do que Jesus realizou. Aí eles vêm anunciar o Salvador que nos salva, nos resgata da morte eterna para a vida eterna feliz diante de Deus. Isso é a pregação dos apóstolos, a pregação de Paulo, de todos os apóstolos, que é a pregação da salvação da nossa alma.
lavar e purificar a nossa vida para termos um encontro pessoal com Deus. O povo de Israel não entendeu isso. E muitos não entenderam isso até hoje, estão esperando o Salvador até hoje. Infelizmente. Não é verdade? Mas isso também São Paulo fala da oliveira selvagem, da oliveira natural, lá em Romanos capítulo 11, ele vai explicar bem o que é isso aí. Tá bem? Você, meu irmão, minha irmã, presta bem atenção nessa palavra de Deus hoje e tenha uma consciência na sua vida. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o nosso libertador, que nos arranca do pecado e da morte eterna para a vida eterna feliz. Por isso que nós temos que andar no caminho de Jesus. E o caminho de Jesus está aqui, ó. Sagrada Escritura. Nós temos que seguir a palavra de Deus. Aquilo que o Senhor fala. Ah, como que eu vou chegar no céu? Está aqui. Como é que eu vou libertar dos pecados? Está aqui. Como é que eu vou ser curado? Está aqui. Tudo que tinha que falar, Deus já falou. A revelação terminou na morte do último apóstolo, São João. Então, tudo que Deus tinha que revelar, tudo que Deus tinha que nos falar, Ele já falou. Agora a gente tem que seguir, caminhar junto com o Senhor. Então, aquilo que os apóstolos não sabiam responder, Jesus sabe responder para você hoje, tá bem? Tianinha, isso é verdade. Aniversário da filha dela, Thaís, eu vi hoje pelo Facebook. Parabéns para ela, parabéns para a filha da Tianinha. Parabéns mesmo, Thaís. Deus abençoe. E olha a sua cara, pelo amor de Deus. Né? Igualzinha a mãe, a cara da mãe. Eu fiquei impressionado. Eu falei para minha esposa lá, para Lourdes, Lourdes, olha aqui, a filha da Tianinha, a cara dela. Nossa vida, eu nunca tinha reparado. Eu conheço as duas, mas nunca. A gente é meio lerdo, né? Mas tudo bem, homem é lerdo pra caramba, essas coisas, né? Mas eu fiquei muito contente de ver a beleza da sua filha, que é bonita que nem você mesmo. Não é isso? E aniversário dela, que Deus abençoe, derrame muita força, muita graça, muita paz. Não é isso? Que Deus abençoe. Muita graça de Deus mesmo, tá bom? E a Lourdes é que está falando que parabéns para todos os aniversariantes. A Leônia, bom dia, Messias. Balduino, Damião, bom dia. Hilton, Creito, já estávamos aqui desde o início. Ah, tá certo. Da, da Guia Fer, da Guia Fernandes. Amém, que Deus abençoe. A Eliana chegou também. A Eliana me liga, tá bom. Chegou cedo, né? E eu que estou falando demais, é isso? No começo? Eu que estou falando demais, é isso? Ah, meu Deus do céu. Estou meio exagerado hoje. No comecinho mesmo eles não estavam, né? Ah, Começou a reflexão, eles já estavam. então tá bom. Estou defendendo eles. Tá vendo? Vocês agacharam uma defensora aqui, sabe? A defensora de vocês aqui. A Karina, coisa horrível. Tianinha, obrigado, Senhor Antônio. Fico muito feliz. Eu também fico feliz. Que Deus abençoe vocês. Meu irmão, minha irmã, nós entendemos aí a palavra de Deus para nós hoje. E é muito importante a gente estudar a Sagrada Escritura. Eu tenho certeza que a maior parte de vocês nunca ficou sabendo desse fato de Davi. Né? Aparece lá Davi matando Golias, essas coisas, não sei o quê, parece umas conversas lá, mas nós temos 4 Davi na Sagrada Escritura. 4 narração da pessoa de Davi. Diferentes. Tá bem? Porque foi escrito em épocas diferentes, por pessoas diferentes, depois juntaram aquele negócio, parece que é uma coisa só, mas não é. Eles têm 4 personagens. Mas o personagem real de Davi é esse cara, de estratégia, de trabalho, de luta. Quando ele chegou em Jerusalém, ele organizou, botou ordem na coisa, criou tudo certinho, botou, sabe, na parte econômica, na parte administrativa, fez um trabalho excelente em Israel, deixou redondinho o Reino do Sul
e depois também o reino do norte fez a mesma coisa, e olha, foi um excelente rei. Por isso que o povo queria um igual Davi. Ah, é o filho de Davi. Aí chega Jesus. Pronto. Não era nada daquilo que eles estavam pensando, né? Tá bem? Então é importante você estudar a palavra de Deus, fazer um curso bíblico, entendeu? É necessário para a gente entender melhor certas coisas da palavra. Tá bom? Espero que você tenha gostado da reflexão, né? E gostado daquilo que nós falamos aqui a respeito de Davi. Tá bem? Ah, Davi matou Golias? Não sei. Deixa para lá, né? Tá bom? Vamos tocar o barco para frente. Que Deus abençoe vocês, muita paz, muita alegria no seu coração e que tenhamos um ótimo final de semana com muita oração, com muita graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.